Bom dia, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida nesta momento de devocional. Mais um dia, né? Quero deixar aqui o devocional de hoje, do capítulo 12 do Evangelho de Mateus, amém? Que nós estamos estudando e meditando. Abra a sua Bíblia comigo e vamos estar lendo a palavra do Senhor e meditando em nome de Jesus, amém? O Senhor do Sábado. Naquele tempo, em um sábado, Jesus passava pelas plantações. E os seus discípulos, sentindo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Veja, os teus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer no dia de sábado. Ele, porém, lhe disse: Vocês não leram que Davi, quando ele e os seus companheiros estavam com fome, comentou na casa de Deus e comeu os pães à proposição, os quais não era lícito comer nem ele nem para os que acompanhavam, mas somente para os sacerdotes? Ou vocês nunca leram na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violavam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu lhes digo que aqui está alguém que é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significa quero misericórdia e não sacrifícios, não teriam condenado os inocentes. Porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. E ao deixar aquele lugar, entrou na sinagoga deles. Tendo Jesus partido dali, e havia um homem com a mão ressequida. E eles o interrogavam com o intuito de acusá-lo, dizendo: É lícito curar no sábado? E ele lhes perguntou: Qual de vocês que possui uma ovelha, e se ela cair em um buraco, no sábado não fará todo esforço para retirá-la? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é lícito fazer o bem aos sábados. Então disse ao homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu e ela ficou sã, como a outra. Então aqui Jesus, ele está dizendo que ele é o Senhor do sábado, né? Porque na lei, né, do Antigo Testamento, é, o sábado devia ser guardado, né? O sábado devia ser guardado. Mas quando o Senhor Jesus está dizendo aqui que ele é o Senhor do sábado, quer dizer que até no sábado, né, é, era preciso curar, era preciso fazer a obra do Senhor, era preciso buscar ao Senhor, né? Então aqui, ao afirmar que o Filho do Homem é o Senhor do sábado, no versículo 8, Jesus não apenas se identifica com uma posição de autoridade divina, mas também reinterpreta o papel do sábado na vida do povo de Deus. O sábado, originalmente, instituído como um dia de descanso e renovação na tradição judaica, estava sendo rigidamente interpretado pelos fariseus. E Jesus, ao se apresentar como Senhor, sugere que a sua missão é restabelecer a verdadeira essência do sábado, que não se baseia apenas em regras e proibições, mas na necessidade humana e na compaixão. Então, a expressão do Filho do Homem destaca sua humanidade e a identificação com a condição humana, restabelecendo um elo entre a sua divindade e a experiência de vivência na terra. Então, assim, esse versículo, né, do Senhor do Sábado, convida nós, crentes, a entender as tradições religiosas que sempre devem servir ao bem-estar do ser humano e que Jesus, como Senhor, tem a sua autoridade para redefinir e restaurar a verdadeira natureza das práticas religiosas. Então ali os fariseus, eles queriam impor, né? Queriam impor ali sobre o sábado, que não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, entende? Mas Jesus está aqui deixando claro que ele veio restabelecer, de que o sábado era algo que devia ser guardado, mas não para impor nada, não para ter tantas proibições igual os fariseus estavam fazendo, mas para buscar ao Senhor, para realmente ter uma compaixão, ter uma busca ao Senhor, né? E que independente disso, o Senhor continuaria sendo o Senhor. Independente disso, vidas precisavam ser salvas, vidas precisavam ser libertas. E aí ele vem e cura esse homem no sábado, que tinha a mão mirrada, que tinha uma das mãos mirrada, ressequida. E ele vem ali e cura aquele homem. E talvez você também esteja como esse homem, com a mão mirrada. Talvez você esteja com, talvez não fisicamente a sua mão mirrada, mas a sua alma mirrada. Algo na sua vida que está mirrado, que você consegue viver, mas aquilo ali dói, mas aquilo ali está ali enfermo. Mas que o Senhor possa alcançar você com cura também. Em nome de Jesus. Amém? Vamos continuar. E os fariseus, ao se retirarem, conspiraram contra ele, planejando que poderiam tirá-lo à vida. Mas, ciente disso, afastou-se dali, Jesus, né? E uma grande multidão seguiu e ele os curou a todos. E os advertia com veemência para que não tornasse público o que ele estava fazendo, as curas, né? Para que se cumprisse o que foi dito por meio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo, a quem eu escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz.
Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça para os gentios. Não discutirá, nem clamará, nem será ouvida a sua voz nas praças. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça prevalecer o juízo. E os gentios esperarão no nome dele. Então aqui, essa palavra, né, parando aqui um pouquinho para a gente meditar, está dizendo sobre isso, que Jesus, né, ele veio não só para os judeus, não só para aqueles que eram de Israel, mas também para os gentios, que quem são os gentios? Somos nós. Então Jesus não veio só para eles, mas veio para nós, para nos alcançar também, como diz aqui a profecia, que se cumpriu, né, em nome de Jesus, né? Que os gentios esperarão no nome dele. Então, ou seja, nós também fomos alcançados pelo evangelho de Jesus. Glória a Deus por isso. Olha que lindo. Então vamos continuar. E trouxeram a ele um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, fazendo com que o mudo falasse e o cego visse. E toda a multidão se admirava e dizia: Não é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: Este não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Todo reino dividido contra si ficará deserto. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então permanecerá seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsa os vossos filhos? Portanto, eles próprios serão os vossos juízes. Mas eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus. E é certo que o reino de Deus chegou a vocês. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar os seus bens sem primeiro amarrá-lo? Assim poderá, então, saquear a casa dele. Quem não é por mim é contra mim. Quem não ajunta comigo espalha. Portanto, eu lhes afirmo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não terá perdão. E se alguém preferir alguma palavra contra o Filho do Homem, isso será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste mundo, nem por vir. Fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou fazer a árvore má o seu fruto mau, pois é pelo fruto que se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis dizer coisas boas sendo maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio, do que o coração transborda. O homem bom tira as coisas boas do bom tesouro, do seu coração. Mas o homem mau, do mau tesouro, tira as coisas más. Mas eu lhe digo que, a respeito de toda palavra frívola que os homens disserem, prestarão contas no dia do juízo. Pois é pelas tuas palavras que serão justificados, e por elas serão condenados. Então, aqui Jesus está dizendo, né? Jesus aqui, ele liberta um homem, né? Que estava ali com um espírito né? Um espírito maligno que trouxe ali aquela cegueira, aquela mudez para ele, né? Ele não falava, ele não enxergava. E através de expulsar aquele demônio, o homem falou e viu. E com isso, os fariseus começaram a falar, né? Não, ele expulsa pelo Beelzebu. Ele não expulsa não é Deus que está usando ele, né? Então, e aí eles estavam dizendo sobre isso, mas Jesus diz, né? Que todo reino que é dividido contra si mesmo não subsiste. Então, ou seja, ele está dando um ensinamento aqui para nós. Que toda aquela casa, né? Toda cidade, todo reino, um exemplo que ele está dando aqui, que se divide, não vai subsistir, não vai conseguir ir muito longe. Então ele diz que como que Satanás vai expulsar Satanás, né? Então, mas ele declara, não, eu expulso demônios pelo poder do Espírito de Deus. Ou seja, pelo poder de Deus. E aí ele vai dizer, por quê? Como vai poder como vai entrar na casa do valente e roubar seus bens sem amarrá-lo primeiro? Então ele diz aqui, olha, primeiro tem que amarrar o valente da casa, ou seja, na questão desse homem que foi liberto, primeiro ele tinha que expulsar o demônio. Para que então o homem recebesse a cura, para que então o homem recebesse o poder do Espírito Santo sobre a vida dele. Amém? E aí ele vai dizer, né, sobre a blasfêmia com o Espírito Santo. Que todo pecado pode ser perdoado, mas a menos a blasfêmia com o Espírito Santo não vai ser perdoada. Ele declara isso aqui. Que toda blasfêmia, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não terá perdão. Então, quando blasfemamos contra o Espírito Santo, nós estamos pecando. E um pecado que, como diz aqui a palavra, não terá perdão. Então, que a gente tem que vigiar sobre isso. Porque muitas das vezes nós estamos fazendo como esse fariseu. Né? Muitos aí estão enganados, falando,
não é o Espírito Santo, né? Estão aí blasfemando contra o Espírito Santo, então a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, né? Sobre essa questão do poder de Deus, do mover de Deus, né? Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. E ele vai dizer no versículo 33, fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má, o seu fruto má, pois é pelo fruto que se conhece a árvore. Então está dizendo aqui, olha, é pelos frutos que vai conhecer quem realmente é uma pessoa. Pelos frutos da vida dela, pelos frutos do que ela tem vivido, do que ela está mostrando ali. Ele citou árvore, né, entre aspas, mas ele está dizendo sobre uma vida de uma pessoa. Então é pelos frutos que nós vamos conhecer quem a pessoa realmente é. Amém? Se é uma pessoa realmente de Deus ou não. E ele estava dizendo sobre ele também. Por quê? Porque Jesus estava dando muitos frutos. Ele não estava só pregando o evangelho, mas ele estava dando muitos frutos. Onde ali pessoas estavam sendo curadas, pessoas sendo libertas, pessoas sendo transformadas, alcançadas pelo poder do reino de Deus, pelo evangelho do reino de Deus. Então ele estava dando muito fruto, né? Então ele está dizendo aqui, olha, pelos frutos vão conhecer a árvore, se ela é boa ou má. Então pelos frutos você vai conhecer se a pessoa é uma pessoa de Deus, se é uma pessoa usada por Deus, se é uma pessoa que está ali vivendo o evangelho realmente ou não. Aleluia. E que você possa meditar sobre isso também. Será que você está sendo uma árvore que está dando bons frutos? Será que você está sendo uma pessoa que está, aleluia, transmitindo com o seu modo de viver a transformação que o evangelho tem feito na sua vida? O que Deus tem te usado, o que Deus tem feito na sua vida? Então que a gente possa meditar sobre isso. Amém? E aí, vai dizer no versículo 37 que, pois pelas suas palavras que será justificado, e por elas que será condenado. Então, ou seja, nós vamos dar, como que eu vou dizer? Nós vamos no dia do juízo ter que dar conta de todas as palavras também que nós dissemos. Então, por isso que a gente tem que vigiar no que a gente fala. Porque todas as palavras que nós vamos ter que dar conta delas ali no juízo, no dia do juízo. Então, que a gente tenha cuidado no que a gente fala. Principalmente contra o evangelho, contra o Espírito Santo, né? Então, que a gente possa meditar sobre isso nesse devocional. Vamos continuar. E então alguns dos escribas e fariseus tomaram a palavra dizendo, mestre, desejamos ver a sua parte algum sinal. Mas ele lhe respondeu, uma geração mal adulta pede um sinal, no entanto nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem há 3 dias e 3 noites ficará, né? 3 dias e 3 noites no coração da terra. E os ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e condenarão, pois arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que aqui está quem é maior do que Jonas. Perdão, Jonas, né? E a rainha do sul se levantará no dia do juízo com essa geração e a condenará, pois veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui alguém maior do que Salomão. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, mas não o encontra. Então diz, voltarei à minha casa, onde saí. E ao voltar a encontrará desocupada e varrida e ornamentada. E então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E ao entrar, habitam ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o inicial. Assim também acontecerá com essa geração perversa. Aleluia. Então, o que Jesus está dizendo sobre isso, né? Que aqui, depois de muito que Jesus já estava fazendo, né? Ali curando os enfermos, expulsando demônios, transformando a vida das pessoas através do evangelho, ali, eles estavam ali, alguns, né, dos fariseus, dos escribas, falando para ele assim, olha, mostra um sinal para nós. Que ainda estava pedindo sinal, olha isso, gente. Sendo que Jesus já estava demonstrando sinais e maravilhas. Além de pregar o evangelho, eles queriam mais sinal ainda. E aí Jesus vai dizer, olha, peraí, uma geração má e adulta pede um sinal, no entanto, nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Então Jesus contou aqui algo parecido que ia acontecer com ele. Que ele vai dizer que por 3 dias e 3 noites, Jonas ficou no ventre do peixe ali. E também que 3 dias e 3 noites ele iria ficar no coração da terra, ou seja, ele iria morrer, né? Ele ia ficar 3 dias ali morto, o seu corpo morto na terra ali, né? Mas que ele ia ressuscitar. E ele vai dizer, né, que os ninivitas, né, naquele dia, a mulher, né, a rainha do sul, que foi até Salomão naquele dia também, vai condenar a geração, falando, nossa, peraí, eu saí lá do confim da terra para ir ouvir Salomão. Eu acreditei na pregação de Jonas e me arrependi. E vocês viram Jesus, o Messias, estavam no meio de vocês e vocês não aceitaram, vocês não acreditaram. Então ele está dizendo isso, olha, que naquele dia vai ter
vai ter, né, essa questão. Por quê? Porque tem aqui alguém maior do que Salomão, ou seja, Jesus, o Filho de Deus, é maior do que Salomão, maior do que Jonas, né? E vocês não estão acreditando, vocês estão pedindo sinal, né? Então aqui é o que o Senhor está dizendo. E ele vai dizer, né, que quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, mas não encontra. Então ele volta para casa para ver se está vazia. E aí ele encontra vazia, varrida, ornamentada. Então ele vai consigo, ele vai e leva consigo mais 7 espíritos piores do que ele tinha, né? Pior do que ele antes, para entrar naquela casa e habitar ali. E o final daquele homem torna-se pior do que o inicial. Então isso aí, ele está falando aqui sobre a questão da libertação, né? Que a gente tem que estar vigilante. Porque depois que a gente é liberto pelo Senhor Jesus, depois que a gente aceita Jesus, que a gente é liberto, aqueles demônios, né, tipo de demônios e etc., que estavam em nossa vida, foram expulsos. E aí, se a gente não ficar em santidade, se a gente não ficar em vigilância, né, aquele demônio vai ficar ao nosso derredor, procurando uma brecha para poder entrar de novo. E se ele achar essa brecha, ele entra não sozinho da próxima vez, mas ele entra com mais 7 piores. E aí o estado daquele homem, ele vai dizer, fica pior do que o inicial. Então, ou seja, o seu estado pode ser pior do que antes. Então, por isso que a gente tem que estar vigilante. Amém? Porque o nosso inimigo está ao nosso derredor, procurando uma brecha para poder nos tragar. Então, a gente tem que estar vigilante. Por quê? Porque ele vai estar ali sempre nos atacando, sempre ali tentando achar uma brecha, tentando caçar um modo de voltar para casa, de ocupar aquela casa de novo. Mas que você possa ocupar a sua casa todo dia, com a presença de Deus, com a palavra de Deus, em santidade, buscando se cobrir com o sangue de Jesus, buscando estar em vigilância, para que somente o Senhor ocupe a sua casa, ocupe a sua vida. Amém? Vamos finalizar agora. E enquanto ele ainda a multidão falava, né? Eis que a sua mãe e seus irmãos estavam lá fora, querendo falar com ele. E alguém disse, veja, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Porém ele respondeu a quem lhe trouxe o aviso e disse, quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos disse, eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, esse é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então aqui, Jesus está dizendo o seguinte, ele está deixando claro, né, uma profunda revelação do conceito da família do reino de Deus. Então aqui ele está dizendo que todo aquele que faz a vontade do Pai Celeste é o seu irmão, é a sua irmã, é a sua mãe. Então está ressaltando que a verdadeira conexão familiar não se baseia apenas nas relações biológicas, mas na obediência a Deus. Então isso implica que todos os que seguem a vontade de Deus são cordeiros com Cristo e fazem parte de uma nova família espiritual. Glória a Deus. Então aqueles que se dedicam à vontade divina são respeitados e honrados como membros da família de Cristo. Amém? Então é isso que Jesus está dizendo aqui. Não que ele estava aqui sendo ríspido, né? Como se diz, deixando de lado, né, a mãe dele e os irmãos dele. Não, mas ele quis usar essa frase para deixar claro que a partir daquele momento que ele estava ali no meio daquelas pessoas, que as pessoas crescem nele, elas seriam cordeiras com ele. Então, ou seja, fariam parte da família de Deus. Ou seja, nós seríamos adotados novamente para sermos filhos de Deus, crendo em Jesus. Entende? Então é isso que ele quis dizer com isso. Amém? Então, a partir do momento que eu creio no Senhor Jesus, que eu aceito Ele como meu Salvador, que eu sigo a vontade do Pai, né, que eu obedeço a palavra de Deus, que eu obedeço os ensinamentos de Jesus, eu me torno, né, eu faço a vontade de Deus, eu me torno cordeiro com Cristo. E assim faço parte da família de Deus. E assim sou parte da família de Deus. Aleluia. Entende? Então que você possa meditar sobre isso também nesse estudo, em nome de Jesus. Então, o que a gente aprende aqui no capítulo 12, né, que pode ser aplicado em áreas da nossa vida? Primeiro é o compromisso com a nossa vida cristã, que deve ser priorizado, né? O amor sobre as regras. Então, muitas vezes nós queremos ali ter tantas regras, mas que o amor venha sobressair, né? Como foi citado ali a questão do sábado. Não que o sábado não devia ser guardado, mas por causa do sábado aquele homem não poderia ser curado. Então, aquilo lá, a cura, aquele amor ao próximo veio antes, né? Então, que a gente possa meditar sobre isso. E em situações em que a lei pode ser aplicada rigidamente, é crucial lembrar que a misericórdia e a compaixão devem prevalecer. Em segundo lugar, a gente busca por sinais e confirmações na fé. Não deve eclipar a importância da obediência diária a Deus.
Então, muitas vezes a gente está buscando sinais. Ah, Senhor, dá um sinal. Senhor, faz um sinal que o Senhor, né, tá falando comigo, que o Senhor tá fazendo na minha vida. Mas muitas vezes Ele vai fazer, às vezes, algum sinal. Mas que você possa não se apegar tanto a isso, mas obedecer diariamente a palavra de Deus. Obedecer diariamente a Deus. E por fim, nós aprendemos também aqui entender que a verdadeira família de Cristo é composta por todos aqueles que buscam fazer a vontade de Deus. Então, se você quer fazer parte da família de Cristo, se você quer fazer parte, ser cordeiro com Cristo, você precisa crer nele. Você precisa crer no Evangelho de Jesus Cristo. Você precisa aceitar ele como seu Salvador. Porque assim você vai fazer parte dessa família. Porque assim você vai ser filho de Deus. Porque assim você vai fazer parte da família espiritual de Deus. Amém? Então, que você possa meditar sobre esse devocional de hoje. Que venha edificar a sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Peço perdão porque em alguns momentos eu, né, dei uma gaguejada errada, né? No meio aí da leitura, porque às vezes, né, a gente tem essa. Mas peço perdão pra vocês, espero que dê pra vocês entender, amém? E comente pra mim se você tá gostando do devocional, né? Comente se edificou a sua vida, se tem falado ao seu coração, né? Se tem sido bênção aqui, os vídeos devocionais pra você. Curta esse vídeo, compartilhe com pessoas, amém? Em nome de Jesus. E até o próximo devocional. Que Deus abençoe a sua vida.